sou o André, sou casado com a Sara, esse ano a gente faz 10 anos de casado. 12 anos juntos e 10 casados. Somos os pais da Jojo, 7 anos que está desmaiada ali do lado da Jojo. E o Tito, que acabou de acordar. Nós moramos no Rio de Janeiro e nesse momento nós estamos em um processo de ponto de pregação / grupo base / processo de implantação em uma periferia dentro do Rio de Janeiro chamada Barreira do Vasco. É uma comunidade que tem 23 mil pessoas, 9 mil habitações. Ela é dominada pelo tráfico de drogas, a facção Comando Vermelho. Ao entrar para ir na laje, onde nós fazemos o culto, nós passamos por 5, 6 fuzis, 3 bombas de fogo. É bem divertido. No início a Sara tinha medo, mas agora ela já está mais. Boa tarde, bem. E eu sou bem amigo de todo mundo, né? Já tem Bíblia pro gerente lá, bandido, aí a Sara, vamos embora. Mas tem sido um grande desafio e, ao mesmo tempo, um grande privilégio. Não sei se vocês sabem, mas as periferias do Rio de Janeiro, elas já têm características de pouco alcançado. Por quê? Porque ou você vai ter ali dentro uma universal, com um evangelho muito diluído, ou você vai ter uma igreja pentecostal, mas que não é pentecostal raiz, uma assembleia de Deus tradicional, mas é aquela coisa bem Marcos Pereira, sabe? Relação, bem bagunçada. E com 23 mil habitantes, nós só temos uma comunidade que eu vejo como saudável, que são os irmãos da Batista. Já estão ali há 70 anos. É uma igreja que está envelhecendo, está perdendo a contextualização com o lugar, tem muito pouco jovem, mais idoso. Então, assim, é um lugar com pouquíssimo fragmento de um evangelho saudável. Nós estamos ali dentro. Nós temos hoje um grupo pequeno, mais ou menos uns 18, 19 pessoas, né? Mas é um grande privilégio porque, por exemplo, no próximo mês nós vamos batizar 6 pessoas. Pessoas que nunca foram de igreja nenhuma. Amém. O único contato que elas se desafiador para se cogitar que numa cidade, numa grande metrópole, como o Rio de Janeiro, você teria uma pessoa que nunca tinha participado de uma igreja, nunca tinha tido contato com ela. E está sendo bem legal mesmo. Gente, nós estamos em Páscoa, e Páscoa nada mais é do que o nosso Deus quebrando todo o muro de inimizade que existia entre nós e Ele. Então hoje, pegando esse ponto de Deus quebrar a inimizade, eu queria falar sobre amizade. Deus nos criou para amizade. Eu queria falar sobre isso. Por quê? Se eu for para algum lugar da minha família, não sei se eu quero, porque a gente vive numa sociedade hoje onde, se você abrir o seu Instagram, você vai ver o seguinte: existe muito diálogo a respeito de responsabilidade afetiva, existe muito diálogo a respeito de importância de terapia, existe muito diálogo a respeito de autocuidado. Se você vir, por exemplo, o meio gospel, para o nosso gueto, nós cristãos, você vai ver aquela ideia, muitas pessoas falando a respeito de mentoria, muitas pessoas falando a respeito de que você precisa ter um mentor, você precisa estar no grupo VIP do fulano de tal, no Telegram, você precisa dessas coisas. Mas a Sara falou uma coisa comigo, que nós cristãos, nós somos muito amigáveis, mas nós somos pouco amigos. E tem diferença. Faz parte da estética da nossa fé. Seja bem-vindo! Que bom ter você aqui! Que legal! Mas quando a gente vai se conhecendo, a gente vai
tornar amigo dos outros. Amigo ao ponto de eu contar para você as verdadeiras lutas que eu tenho e você me amparar e não me deixar. Gente, eu tenho uma certeza. Se vocês soubessem a pessoa que eu sou, como a Sara sabe, vocês não estariam me ouvindo. Não estariam. Porque a gente gosta de não se expor e não ser vulnerável. Só que isso é muito complicado. Porque a palavra do nosso Deus vai dizer que se andarmos na luz, como Ele na luz está, aí nós temos comunhão com os outros. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. Isso é difícil porque a gente vê irmãos que estão há muitos anos na fé e ainda está doente, lutando com coisas, desafios que já deveria ter vencido, mas falta vulnerabilidade no nosso meio. Eu e Sara tivemos uma experiência. Quando você trabalha no... Vocês não veem aí? Eu não sou muito bom com o microfone, não. Quer outro? Não. Não, tá tranquilo. A gente, quando trabalha numa periferia, você vai ter contato com muito tipo de gente que às vezes já foi envolvido com tráfico, mulheres que às vezes têm 1, 2, 3, 4 filhos de homens diferentes. Pessoas que honestamente a gente não gostaria de ter na mesa da nossa casa e que de repente você não chamaria para o pós-culto naquele pizza que você gosta. Sabe? Mas a gente precisa andar em verdade. A igreja precisa ser um lugar não só onde as pessoas chegam, mas onde as pessoas conseguem se despir sem ser abandonada por ter os pecados e as lutas que ela tem. Há meses atrás, nós estávamos conversando com um jovem, eu e Sara, de 22 anos, e ele virou para mim e para Sara e falou assim: eu sou homossexual. Eu virei para ele e falei assim: mas o que você é? Eu tenho estudado sobre isso, porque eu acho que o mínimo que a igreja tem que ter é entender a linguagem para se comunicar, sabe? Eu falei: mas o que você é? Como você se vê? Ele: não, eu sou homossexual. Eu falei: mas você é bissexual? Como que é? Me explica. Como você se entende? E nesse caso em específico ele falou: olha, eu sou homossexual, eu não gosto de mulheres, eu só gosto de homens, eu nunca tive relação, mas eu tenho atração. E aí eu estou falando isso para você porque como nós vamos receber essas pessoas? Se a gente não consegue ser amigo e irmão uns dos outros aqui. Se a gente não se atura, vou pegar esse nicho, nós que somos héteros, vamos dizer assim, se a gente não se atura, como receber um homossexual, um travesti, uma pessoa que está lidando com esses desafios? Como receber uma mãe solo? Como receber uma mãe com um filho autista que de repente vai ficar gritando no nosso culto e a gente vai dizer: nossa, essa criança atrapalha a minha ambiência, essa criança atrapalha a minha experiência sensorial, a minha dose de dopamina que eu preciso para viver essa semana. Como vai ser isso? Porque a impressão que eu tenho é que o que a gente vende hoje como igreja não comporta essas pessoas. Não comporta uma senhora, por exemplo, que a gente tem lá, que é analfabeta, que cria netos, que tem filhos que precisa do auxílio dela para ir trabalhar, sabe? Como vai ser isso? A gente precisa dar um primeiro passo, e eu acredito que o primeiro passo é aprendendo a ser amigo, irmão e vulnerável com quem já está dentro. Porque quando esses irmãos, essas pessoas chegarem, e elas já estão chegando e vão chegar mais, a gente precisa aprender a ouvir, por exemplo, pessoas que vai dizer para você assim: ó, irmã,
Eu olho para homens e eu tenho vontade de ficar com ele. E aí a gente pensa, nossa, é uma pombagira? Às vezes não, às vezes é toque. Às vezes é uma bipolaridade. A mania dela é essa, o polo de mania. Eu não estou dizendo que não tenha efeito do pecado, porque toda doença é fruto da pecaminosidade humana. Mas eu acredito que nós estamos ficando obsoletos. A maneira que a gente contextualiza, prega e se relaciona com a cultura está ficando ultrapassada. Por isso que é mais atrativo para um jovem militar na sua universidade do que dar a vida por Jesus. A gente precisa não só ser um fluxograma empresarial, presbíteros, diáconos, membros, departamento, tudo bonitinho. Nós precisamos ser a expressão da família de Deus. E eu não sei como é a sua família, mas na minha família tem mais gente que não é legal do que é legal. Eu mesmo não sou muito legal. Eu sou bem chato, gente. Ao ponto de, às vezes, nem eu me aturar. Tem dias que a Sara vira para mim e fala assim, eu acho que é melhor você voltar a dormir meia hora, acordar de novo daqui meia hora, porque se você seguir o dia dessa forma, esse dia não vai vingar, cara. E aí eu paro, já entendi. Sabe, porque família é isso. Família é você saber o pior do outro. Mas o sangue nos torna indivisível. Nós deveríamos ser o lugar onde a pessoa chega, é acolhida e ela abre de verdade o pecado, a dor, as lutas que ela luta quando ela está sozinha em casa. E às vezes ela não tem coragem de dizer porque ela pensa, eu não sei se eu dizer isso, se eu vou ser amparado. Eu não sei se eu expor isso, esse vício com pornografia, eu não sei se eu disser isso, eu sou um diácono. Eu não sei se as pessoas vão saber me acolher no sentido de me disciplina, cuida de mim, mas não me joga para fora. Nós precisamos ser irmãos e amigos uns dos outros. A igreja é a família de Deus. O lugar aonde no dia que você não está bem, um irmão lembra a você que essa leve e momentânea tribulação está produzindo em você um eterno peso de glória. Amizades são como depósitos. No dia que você está bem, você semeia gozo e alegria. No dia que você está mal, você colhe consolo, você colhe amparo. Mas se no dia que você está bem, você não semeia, no dia mal você não tem o que colher. E a gente parece que acostumou em vai no PG e é rápido porque tem que voltar para fazer o trabalho da faculdade. É automático, sabe? Aí vai para o turno, é eu e o Senhor, é eu e o Senhor, é eu e o Senhor. Eu não estou interessado, sabe, com quem está do lado, porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz e que se exploda todo mundo. É eu e o Senhor, aleluia. Sabe? Parece que a gente é como meninos que estão em busca do êxtase, do prazer pessoal. Mas nós não queremos ser família. Nós não queremos suportar uns aos outros. Nós não queremos chorar com os que choram. Nós não queremos nos alegrar com quem se alegra. Nós não queremos consolar. Gente, eu vou abrir uma coisa para vocês que eu nunca falei. Um dos piores momentos da minha vida foi quando a gente estava no meio de um furacão. Nós perdemos um bebê. E eu tive que fingir que nada estava acontecendo. Porque o trabalho ministerial precisava do líder bem.
E eu quase quebrei a minha esposa. Porque a gente precisa estar bem. Aqui de frente para você, eu preciso estar bem. Mas você não faz ideia que há 3 anos eu estou perdendo por uma depressão. Que eu sequer sabia que ela existia. Porque a terapeuta e o psiquiatra disse para mim o seguinte: seu histórico de vida te fez muito forte. E você não percebe. Gente, eu não fico doente. Na pandemia, todo mundo estava muito doente. Eu fui fazer uma mudança dentro do complexo do Parque União, na Maré, Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Um irmão que congregava com a gente, a dona da casa vendeu a casa para um traficante, e o traficante disse para ele assim, ó, você tem até sexta-feira para sair. E o cara estava com Covid. E aí, pastor, eu não sei como é que eu vou mudar e tal. Aí eu vou lá, mas e a Covid? E as pessoas, eu obeso, né? Pô, você é fator de risco, cara. Mano, eu peguei 3 luvas, botei na mão, 4 máscaras, fui para dentro da favela, fiz a mudança do cara. Se eu tive Covid, eu não sei. Eu não fico doente, gente. Pode perguntar, Sara. Eu sou bem resistente, assim. Mas isso foi muito ruim. Porque eu rompi com limites que eu não sabia. E aí, nesse momento, eu estou quase descobrindo um diagnóstico de transtorno de bipolaridade, que me faz tomar 2 remédios, um de manhã e um de noite. Por quê? Porque o cortisol está alto e aí eu não consigo emagrecer. Porque a testosterona também está desregulada e eu não consigo emagrecer. Mais 3 anos eu faço 40, eu sou novo, mas o corpo já é 40 com corpo de 60. Isso foi o que a biopedância lá da academia mostrou para mim. O seu corpo é de um cara de 56 anos. Eu, aleluia. Mas sério, não é papo de vitimismo não, mas a gente não teve amigos nesse momento. A Sara sangrando vários dias. Foi muito sangue. Eu dei descarga no bebezinho no vaso. Cara, não tinha ninguém para ir lá em casa. Todo mundo que procurava ela. Eu preciso de ajuda. Fulano quer se matar. Beltrano não sei o quê. O outro não sei o que lá. E eu sequer sentava do lado da Sara e dava a mão para ela e dizia, eu tô aqui. E ela passou por isso tudo sozinha. 1 ano depois, a gente engravidou do Tito. Deus é bom, aquela bênção que está ali. Mas a Sara entra num pânico, num medo. Não conseguia usufruir dessa gravidez porque ficava um medo. Será que eu vou perder de novo? Será que vai acontecer alguma coisa? E aí eu estou te contando isso porque eu vou ser redundante em dizer: você precisa ser um irmão e um amigo para alguém e ter alguém. Alguém que você vai poder dizer de verdade quem você é. Gente, todo mundo está perdendo para algum pecado. Todo mundo tem um pecado vencido. Todo mundo tem um pecado controlado. E todo mundo tem um pecado que está perdendo. Quem diz que não tem pecado, a Bíblia fala que é mentiroso. O Evangelho não é sobre pessoas que não erram mais. O Evangelho é sobre pecadores miseráveis, convictos, que fora de Cristo não tem chance. Isso é o Evangelho. Mas a gente vive num país onde foi vendido para a gente uma estética de que você tem que ser perfeito em tudo. E às vezes as pessoas, quando a gente fala sobre isso, sobre a luta, né, com doenças emocionais, uma das coisas que a terapeuta falou para mim, ela disse assim: quantos ambientes você frequenta que as pessoas não sabem que você é um líder religioso? Aí eu, nenhum. Eu só convivo com crente.
E aí ela falou assim, você não tem um lugar que você possa ser você? Fala uma coisa que você deixou de fazer que você sente falta. Aí eu falei, pô, o jiu-jitsu, cara. Eu amava cair na pancada com a galera. Mas eu abandonei. E aí ela falou, por que não volta? Aí eu, pô, com 37 anos, 140 quilos, cansado. Eu não sei, cara. Criança eu fui faixa cinza, amarela, laranja, né? Que seria tipo um azul, quase roxa de adulto, assim. E eu voltei, cara. Faixa branquinha. Porque adulto não tem azul e laranja. E eu tô lá, grauzinho por grauzinho. Branca, 2 graus. Já descobriram, né? Já me chamam ao final do jiu-jitsu. Ora aí, por favor, pastor, não sei o quê. Mas assim, cara, eu me amarro em sentar com os garotos e ficar ali na resenha. Eu não fui pro jiu-jitsu como isca para catequizar e levar os outros para a igreja. Eu fui pro jiu-jitsu lembrar que eu sou ser humano. Deus me fez ser humano. Mas o cristianismo pós-moderno diz que a gente tem que vencer sempre. Tem que ser super-herói sempre. Sabe qual é um dos problemas disso? É que o Paulo Vieira do Febracis é o mentor de muitos dos pastores hoje que a gente ouve. André Valadão, Felipe Valadão, eu dou nome mesmo. Esses caras que a gente ama ver na internet, o pastor deles é o Paulo Vieira, um coach, não é nem um cristão, cara. E aí os caras ficam ensinando neurociência, PNL, e a gente fica acreditando nessas mentiras da internet. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? O dia que o seu pai estiver doente, quem vai lá orar por ele é o seu pastor local. O dia que você tiver um dia mal, se ele não chegou, gente, ele vai chegar. Quem vai na sua casa te suportar é a irmãzinha lá, anônima, que convive com você, que sabe dos seus desafios. A igreja local é maravilhosa. Só que o problema é que na igreja local a gente sabe quem é o fofoqueiro, a gente sabe quem é o mentiroso, a gente sabe quem é aquele cara que tudo que ele conta ele aumenta um pouco para contar a vantagem. A gente conhece todo mundo. E aí não é interessante. O interessante é o rios do fulaninho enganjado. É ou não é? O interessante não é o meu pastor, sabe, que está ali comigo todo dia, que eu sei dos desafios que ele tem na criação do filho dele, que eu sei que o filho dele grita pra caramba e às vezes ele se descompensa. Tito, senta logo, senão eu vou te pegar, cara. Porque a gente gosta de teatro. A gente gosta de interpretar. Tá tudo bem. A gente não gosta de vida real. A gente não gosta, cara. Sabe? A gente precisa entender que o Evangelho, a igreja, a família de Deus, é o lugar mais seguro que eu e você temos. Infelizmente, foi vendido pra gente que o ápice do sucesso é ter uma música viralizada, um Instagram bem enganjado, sabe? Um livro muito vendido. Mas a grande verdade é que isso destruiu muita gente e não levou uma galera a lugar nenhum. E a conta chega e ela é pesada. Igreja local. Sabe? Lugar que tem cheiro de estrume. Lugar que você tem que pegar a pessoa toda hora e vamos lá, vamos dar banho no fulano. Lugar que você vai andar com um débil na fé, que nunca vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Lugar que você vai andar com mulheres que são atraídas a todo momento por aqueles que gostam de estar ali com palavras doces, como Paulo fala, sabe, seduzindo Janes e Jambre. Isso é a igreja.
Lugar de gente que um dia diz que te ama, mas no outro te abandona. A pessoa diz, você pode abrir a vida para mim, confia em mim, fala, e você fala, pensa em mim, olha por mim, liga para mim, não liga para ele. E aí você se abre, e essa pessoa te trai. Gente, eu passei por tudo isso que vocês também passaram. Mas eu amo a igreja. Sabe por quê? Eu estava com meu filho ali, quando estava rolando o culto, andando. A igreja é o lugar onde os demônios que me assolam vão para longe. Aqui é quem eu realmente sou. Eu não sou o cara que tem dias que acordam com irritabilidade e precisa de um remédio. Eu sou o cara que quando eu estou aqui com vocês, eu louvo a Deus. Eu lembro que essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso eterno de glória. Não existe melhor lugar para se estar do que numa igreja local. Não existe. Não existe. Isso é muito precioso. Estudos vão dizer que 95, 97% das igrejas do mundo tem menos de 150 membros. Não se engane. Essas mega church que você vê no Instagram, isso não é 5% do que o que realmente é. Esses dias a gente viu um vídeo da Ana Paula Valadão dizendo que ela se arrepende muito dos mega DVDs que ela fez. Porque ela estava expressando uma igreja que não é a igreja real. E ela tem um pesar no coração de ter mostrado a uma geração que nós precisávamos de mega evento. Só que a igreja real, ela às vezes, vocês têm uma banda muito boa. Glória a Deus. Mas a real é que você tem aquele irmão que não acerta um acorde. Você tem aquele outro irmão que está todo mundo batendo palma assim e ele está no tempo errado. Essa é a igreja real. A igreja real, de repente, tem um pastorzinho que ele não tem uma mentoria sobre escatologia bombando na Hotmart. Mas a pessoa pode ir para a eternidade, gozar da plenitude do evangelho sem saber de escatologia. Isso é secundário. Venderam para a gente que isso é primário, mas isso é secundário. Ah, se você não souber o fim dos tempos, é tipo assim, se você não sabe para onde está indo, como você vai? Que viagem é essa, velho? Cristo é o caminho. Todos que estão em Cristo sabem aonde vai dar essa história. Mesmo não sendo perito em amilenismo, em várias coisas. O que eu estou querendo dizer para você, irmão, que a vida da igreja, ela é singela. Ela é simples. Ela é composta por gente comum. Manicure. Minha realidade lá. Manicure. Vendedora de curso. Uber. Faxineira. Pessoas analfabetas. Pessoas que estudaram só até o ensino médio. Atendente de loteria. Tem um casal que passou num concurso agora e a gente ficou muito feliz. Gente que só agora, depois de 12 anos juntos, está dando entrada em casamento. A igreja é assim. Quantas vezes eu leio livros do Mark Dever, eu leio livros do Tim Keller e eu falo, cara, isso não dá para aplicar aqui não, mano. Eu não estou lidando com gente com a vida tão organizada igual esses caras. E aí eu vou tentando dar uma costurada, sabe? Mas tem hora que isso aqui não vai rolar. Porque o Brasil, ele é essa multicultura, né? Esse samba do crioulo doido, como a gente fala lá no Rio. E aí, eu vou te fazer algumas perguntas agora. Eu queria que você fosse honesto com você mesmo. E a pergunta não é... Gente, já passou meia hora, cara.
Vamos lá, vamos correr. E a pergunta não é qual é o nome do seu terapeuta, do seu analista, do seu psiquiatra, mas é: quem é o seu irmão e amigo íntimo? Quem? Na sua igreja local, que você liga para prestar conta da sua vida. Que você liga para dizer, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas nós nos tornamos a geração que não confessa pecado, a gente faz terapia. Só que a palavra diz que se há algum doente no nosso meio, procure um presbítero. Ele orará. E a oração... Então, assim, existem coisas que a incumbência é ministerial, não adianta na terapia. A nossa terapeuta, ela tem 30 anos de experiência com casados para sempre. O marido é pastor, né? E aí, às vezes, eu falo algumas coisas, ela, então, isso aí é pecado. Isso aí não tem a ver com terapia. Essa situação específica, eu acho que é melhor você buscar o irmão, porque você tem um problema com ele. Aí a Bíblia fala que se você tem problema com o irmão, você vai lá, larga sua ofertinha no altar e resolve. Entendeu? Então, assim, para quem você faz isso? Se você tem essa pessoa, quantas vezes no mês você sai para gozar da companhia desse amigo? Não estou falando de coisa de igreja, mas assim, vai num cinema. Amiga, vamos no cinema hoje ver o filme da, sei lá, The Chosen. Quem? Vamos voltar aqui, irmãos, ó. Com quem você faz isso? Quem é a pessoa que te conhece de verdade? Sem máscara, sem teatro. Quem sabe das lutas que você tem? Quem? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas enquanto me calo, meus ossos se secam. Por isso tem tanto gente morta no nosso meio. Porque a gente não confessa. Principalmente nós que acreditamos na graça de Deus. Não, estou na graça. Estou na graça. E aí a gente deixa de cumprir disciplinas e princípios espirituais. Você tem algum irmão que na hora que você posta aquela indireta no Instagram, todo mundo faz isso, né? E aí essa pessoa lhe manda uma mensagem no seu WhatsApp e diz assim, deleta porque tá feio. Ou aquela pessoa que vira para você e fala assim, essa roupa tá vulgar. Esse short, irmão, tá curto. Tem essa pessoa na sua vida? Se não tem, providencie. Porque é muito ruim andar sozinho. E talvez você possa estar na sua igreja local e ser um sozinho. Porque a gente acha que o pastor tem que ter bola de cristal e um polvo para cuidar de todo mundo. Mas ao mesmo tempo a gente fala do sacerdócio de todos os santos. Então a gente precisa cuidar de alguém. E a gente precisa ser cuidado por alguém. Busque alguém de confiança e viva o evangelho de verdade. Se abra para ser tocado. Tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele diz assim, existe algum lugar, algum prazer na terra tão grande quanto um círculo de bons amigos cristãos ao redor de uma fogueira num lugar frio? Sabe? Um lugar onde você é você. A igreja precisa ser isso. Eu não estou falando de passar pano em pecado. Eu estou falando de ter com quem confessar, para que essa pessoa suporte o seu fardo e te ajude a lutar contra esse pecado, mesmo que derramando sangue, como fala em Apocalipse. Nós não precisamos ser sozinhos. Nós não precisamos viver a vida como se não tivéssemos
irmãos, como se não fizéssemos parte de uma família. Cara, se eu não tenho irmãos, você que tem irmãos, eu tenho primos muito próximos. Você pode brigar com seu irmão e com seu primo, mas se der um problema, você fala mal, os outros não. É ou não é? Igreja tem que ser isso. Talvez eu tenha um problema com o Ramon, mas você não pode falar mal dele. Primeiro que é pecado. E outra, porque nós somos família. E nós protegemos uns aos outros. Nós amparamos uns aos outros. Nós suportamos a carga uns dos outros. No dia que o seu fardo está pesado, eu te pego no colo até o último homem, sabe? Para que ninguém se perca. Para que ninguém fique no meio do caminho. Nós precisamos, eu tenho orado ao Senhor que Ele nos batize com esse senso de família, amizade, sabe? Que a gente perca essa bobeira de não querer se expor para que as... Cara, se a gente não se despir uns aos outros, não tem comunhão. Precisamos andar na luz, como Ele, o nosso Senhor, na luz está. E o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Parece que a gente não acredita na força e no poder que tem no sangue de Cristo. Cara, uns 2 meses atrás eu estava numa crise em casa e as pessoas perguntam assim, quantos jejum você faz para lutar contra a tristeza? Quantos devocionais? Eu falei, cara, existem dias que eu só tenho choro. Eu só digo, Senhor, preciso que o Senhor me conte. Está muito difícil hoje. Eu consigo acalmar esse nervosismo aqui dentro. E esqueci o que eu ia falar aqui. Só o TDAH. Mas assim, a gente não pode abrir mão de estar exposto, de ter alguém que toca na nossa ferida, de ter alguém que ajusta o nosso coração. Não existe igreja de verdade sem comunhão, gente. Não existe. É só um teatro. Nós precisamos, eu tenho falado isso com os irmãos lá. Você não precisa lutar a sua luta sozinho. Permita com que a igreja divida esse fardo que você está vivendo sozinho. A Sara falou comigo assim, poxa, eu acho que a gente precisa orar porque eu tenho sentido que pode ter pessoas aqui com um pensamento suicida, sabe? E se você vive isso, você não precisa lutar com isso sozinho. Essa é a família de Deus. Real, não ideal. O ideal é aquela perfeita. Isso nós vamos ser quando Cristo voltar. E eu e você tivermos um corpo incorruptível. Por enquanto é essa aqui mesmo. Com gente problemática, com gente também que tem dias que demora 2 dias para responder seu WhatsApp. Que às vezes está com filho aqui numa... Oi, amiga, tudo bem? Sai daí! Opa! Sabe? Vida comum, vida normal, cara. Vida de gente normal. Mas Deus nos criou para a amizade. Deus te criou e me criou para isso. Eu vou ser bem redundante mesmo, que isso dê base para o que eu vou falar amanhã. Mas assim, acredite nisso, meu irmão. Eu e você precisamos de verdade, comunhão e vulnerabilidade. É maravilhoso. E vocês são pessoas de verdade. Eu não estou sendo demagogo. Minha esposa sabe que eu não sei se é esse tipo de gente. Raríssimas pessoas, raríssimas, têm o privilégio de ter uma igreja local como vocês têm.
Aí fora tá muito difícil, cara. Muito difícil. Eu não conheço a Imago Dei a fundo igual você que está vivendo. Certamente você, de repente, pode estar pensando, porque ele não sabe disso, disso e disso. Você também não sabe do que eu vivo, que eu luto. Não estou falando que a igreja é perfeita. Eu estou dizendo que está difícil achar um lugar com pessoas que pregam o evangelho bíblico, que não querem abusar de você, que querem de verdade pregar o evangelho, formar uma família e fazer com que todos cheguemos no dia do Senhor. Pode ser que nessa jornada você tenha no seu cartel aí mais derrotas do que vitória. Mas o versículo vai dizer: combati o bom combate. Não é eu venci todo o combate. Preservei e guardei a fé. Vida normal. Vida que muitas vezes o culto é desinteressante, sabe? Nossa, hoje o culto foi chato. É porque, cara, é muito difícil todo domingo fazer uma conferência para animar você, sabe? É difícil. Ninguém aqui está vendendo para você uma experiência de domingo após domingo. Cara, tem domingo que vai pregar e, cara, não queria pregar hoje não, mano. Tem dia que você acorda e hoje eu não tava afim de ir pro culto. Chegar lá e ficar aturando os outros e você ter que fazer aquela cara de tá tudo bem, mas você tá, sabe? Hoje eu queria dormir até mais tarde. Hoje eu queria ficar com a minha família. Hoje eu não queria ficar nem com a minha família. Porque tem isso, ou é só eu que tenho? Vamos ser sinceros, vamos começar. Sabe? Mas nós temos um pacto. Nós temos uma aliança. O sangue de Cristo nos fez família. E mesmo no dia que eu não estou afim, eu tenho uma obrigação. Porque eu tenho um pacto com você. Até que ele volte. Ninguém vai ficar para trás. Nós cuidaremos uns dos outros como família. A vida cristã é uma longa jornada de combate na mesma direção. Já falei muita coisa aqui, mas quando as pessoas me perguntam, isso que eu acabei de falar agora, como você, tua família, você e Sara, está tratando essas questões emocionais, devocional, é o quê? Então, buscando a presença de Deus. Como eu falei há alguns dias, não sai boas coisas, sai choro, mas é o que eu tenho. E eu prometi a ele que eu daria tudo que eu tenho. E às vezes isso é o meu tudo. Às vezes o meu tudo é um pai preocupado com a filha. Às vezes o meu tudo é um pai preocupado com o filho. Às vezes o meu tudo é o aluguel que está vencendo. Eu não preciso performar para o meu pai. Ele é meu pai. Mas não foi sempre assim. Eu me esforcei muito, eu e Sara, nos últimos 3 anos, para ver Deus como um pai. Porque ele era só o Senhor. E eu era um operário de Deus. Eu fazia muita coisa para Deus. Mas eu não tinha coragem de dizer para ele, por exemplo, pai, eu tenho dificuldade de acreditar que o cara ficou na barriga de um peixe por tanto tempo e ficou vivo. Eu tenho dificuldade de acreditar que com uma flechada o valente de Davi, e aí eu preciso esperar que ele venha com seu consolo e diga, você é finito, eu sou Deus.
O seu lugar é de criatura, eu sou o Criador. Mas eu não tinha coragem de ser honesto com meu pai. Porque eu precisava produzir. Sacerdotes não têm tempo para isso. Era o que me diziam. Davi expulsava do tabernáculo. Você é um sacerdote. E eu tenho descoberto que não, eu sou filho. Sim, eu sou um sacerdote. Sim, mas eu também sou filho. De um pai que entende a minha limitação. De um pai que eu não preciso ter medo de expor o que está aqui dentro, porque ele sabe. Irmãos, 2 meses atrás, acordei num dia assim, bem agitado, a adaptação da medicação que eu estava tomando, e eu não tinha nada para entregar a Deus no devocional. Acordei mais cedo, na verdade nem dormi direito. E em meio a uma crise assim, ansioso, nervoso. Não tenho essas crises braba não, mas é interna. Eu fico tipo, ai meu Deus, o que está acontecendo? Meio angustiado, sabe? E eu senti o Espírito Santo na sala da minha casa me ministrar uma coisa. É mais ou menos assim que eu entendi, né? Deus não confiaria a minha salvação e aceitação à variação emocional que eu tenho. Deus não precisa que todos os dias eu esteja emocionalmente bem. Ele me ama. A força desse amor não está na minha performance. A força desse amor está porque Cristo pagou a minha conta. Eu tinha uma dívida impagável. E Jesus pagou ela. Então eu não preciso estar diante do meu Pai quando o véu se rasgou nesse novo e vivo caminho, bem toda hora. Tem horas que eu preciso tirar a armadura e dizer, tá muito difícil. Eu tenho medo. Às vezes eu penso assim, será que eu vou conseguir chegar até o final? Tem dias que eu duvido do seu amor. Tem dias que eu penso, por que você deixou eu passar por tudo isso? Por que você permitiu que só agora eu pensasse como eu penso? Nossa, quanto tempo eu perdi. Poxa, estou com quase 40 anos. Só agora eu penso dessa forma. Por quê? E ele vem pacientemente e fala, eu te amo. Isso é tudo. Às vezes quando as pessoas falam, esses dias a Sara abriu uma caixinha de pergunta, que ela voltou com um Instagram antigo, né, que tinha mais coisa de música. E as pessoas perguntam, né, tipo, esqueci de novo. Vamos lá. Mas eu não lembro porque foi o gancho. Tá vendo? Um homem comum. Tá vendo? Nós somos família. Na família de Deus, não existe casta de mais e menos ungido. Na família de Deus, não existe gente mais e menos poderoso. Diante do Senhor, todos somos errantes e carecemos da glória de Deus. E aí, eu acho de verdade que é esse gente comum que a gente precisa ser, sabe, um para o outro. Ao ponto de que o seu pastor não é desqualificado para te pastorear quando ele é vulnerável. Tem um outro ponto também. Tem o ponto de que a gente não consegue ser vulnerável, nós que lideramos, por exemplo. E tem o outro ponto que se você for liderável, as pessoas também não acreditam em quem você é. Porque a gente gosta de gente perfeita. A Sara fala uma coisa. O brasileiro não consome a música do compositor.
O brasileiro consome a pessoa. O brasileiro não consome arte. O brasileiro consome o artista. A gente é idólatra. Um dos maiores desafios que a minha esposa tem é porque para ela só quer compor. Enquanto as crianças estão quebrando os brinquedos do Tito no culto lá em casa. As músicas que a Sara faz são músicas que nascem na igreja local lá, na sala de casa. A gente está ali, pá. Um momento normal, sabe? E aí, quando ela vai fazer um lançamento, aí a galera começa, tem que gravar story tal e tal hora, porque o algoritmo tem que subir, porque não sei o quê. Ela, cara, eu não vou fazer isso. Obrigado. E aí, por isso que a música dela não bomba. Primeiro que a gente não tem grana para fazer tráfego pago. E geralmente precisa disso hoje, né? E outra porque a Sara não tá afim, mano, de ficar botando a cara lá. Cante comigo! Aquele negócio do lado, sabe? Que fica todo mundo fazendo. Ela não quer, cara. Porque a gente precisa ser gente normal, cara. Ser gente comum. E nós precisamos honrar a igreja local, a família de Deus, uns aos outros aqui. Aquele irmão que de repente tem 120 seguidores no Instagram, mas no dia que o seu bujão acaba, é ele que te manda o dinheiro para comprar, velho. Teu tênis ficou ruim, ou você tem que buscar uma oportunidade de emprego, quem te leva é ele. A gente precisa honrar esse tipo de coisa. E eu reforço, sermos irmãos. Já estou indo para o fim, tá, gente? Vocês me dão 10 minutos? Eu falo meio devagar, é cansativo mesmo, mas tá dando para entender a angústia do meu coração? Porque, sinceramente, e aí eu vou me expor como poucas vezes eu fiz. Mas eu estou com muita vontade mesmo, Sara sabe disso. Eu não acredito mais que precisa de mais uma escola. Eu não acredito mais que precisa de mais uma grande conferência rodando no Brasil. Precisa de igreja local, cara. Precisa de gente normal. Um do lado do outro, ombreando a luta, sabe? Pastor normal, diácono normal, gente comum. Aquela irmã que um dia te aconselha e no outro dia ela está na TPM e parece que tem uma legião dentro dela. Aí tu, era você mesmo que estava falando ontem comigo? A Sara fica chataça, cara. E aí eu já, 10 anos juntos, né? Já vou fazendo um cálculo. Semana que vem, Senhor, me dá graça. Em nome de Jesus. Mas eu queria ler uma passagem com vocês em 1 Coríntios 15. Porque enquanto eu escrevia essa palavra, vinha ao meu coração esse texto. 1 Coríntios 15, 50. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E aí eu te pergunto, para aí, se você não tem um amigo espiritual, se você não tem uma pessoa que você se abre, se você não tem um irmão de aliança, se você não procura o seu pastor, os seus líderes para confessar e pastorear mutuamente um ao outro, quem vai lembrar você isso no dia mau? Quem vai lembrar você, afirmar para você que carne e sangue não herdam o reino? Quem vai lembrar você que o que é perecível não herda o reino? Quem vai lembrar você o versículo 51? Eis que vos declaro um mistério.
Nem todos adormecemos, mas certamente todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quem vai te lembrar dessa esperança? Se você sempre parece que está bem. Se você nunca mostra que está mal. Quem vai lembrar você do Evangelho no dia mau? Se ele não chegou, ele vai chegar. E eu te pergunto, você tem depositado para colher no dia mau? Quem vai lembrar você? Pois é impreterível que esse corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Irmãos, quem vai te lembrar dessa verdade se você não tem vulnerabilidade? Quem vai saber que você não está bem se você sempre parece que está bem? Já viu aquela foto um meme que tem de uma maçã tirando um selfie que está bonita na frente, mas está mordida atrás? Nós não precisamos ser assim. Nós devemos ser vulneráveis. Isso é urgente. Eu acredito de verdade que nesses dias Deus vai fazer algo muito bonito com a igreja local. Igreja local. E isso vai partir de um lugar de gente normal, frágil, fraca, finita, pecaminosa, que às vezes cai e levanta, e um ajuda o outro na família. Na família. A gente, eu sei, 5 minutinhos, tá? Eu sei que a gente às vezes vem de relações de muito utilitarismo, abuso, né? Mas Jesus é o maior exemplo de que ele não se envolveu para benefício próprio e utilidade. Cara, Jesus só chamou gente zoada para andar com ele. Pô, Maria de Madalena, mano. Na moral. Cara, vamos lá. Ele salvou você. Eu. Não tem critério. O critério dele é o amor, a graça, a misericórdia, a sua bondade que se renova a cada manhã. Eu sei que de repente você foi muito abusado, você foi muito desprezado, você às vezes veio de um contexto de que as pessoas te sugaram tudo e você assim, eu não tenho mais nada. Ou eu não acredito em mais ninguém para viver. André, isso aí que você está falando é muito bonito, mas assim, não vai dar não, cara. Você não sabe as coisas que eu passei. E eu te digo, você não sabe o que eu passei também. Mas eu tenho feito esse caminho com muita dificuldade. Intencionalmente eu tenho procurado um irmão e eu tenho falado com ele assim, cara, posso te prestar conta de como foi a minha semana? Assim, 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 assim. Eu vim para cá porque eu tenho pedido a Deus amigos. E eu queria ter um tempo com o Ramon e a Tal, com o Hebe e com a Nath antes de ir. Porque assim, cara, eu preciso de amigo, mano. Eu não preciso de nome mais um banner, sabe? Preciso de gente de verdade. Gente real. Eu não tenho preguiça de trabalhar.
e não ganhar oferta. Eu tenho meu trabalho, a Sara também estuda, faz mestrado. De verdade, eu não consigo mais isso. Eu quero crer que o Senhor está trabalhando com a igreja real. Eu quero crer que o Senhor está trabalhando com pessoas normais, anônimas, sem expressão, aqueles que vai dizer assim, quem são esses? Esses são aqueles que vieram, sabe? Eu queria te encorajar hoje. Você deve ter reparado que eu não sou um cara que prega bem. Pontinhos, tudo certinho, tal. Eu não sou um pregador. Não sou mesmo. Não é papo de vitimismo. Não sei fazer isso. Cara, já fiz curso, já tentei, mas não rolou. Sabe? Eu terminei o ensino médio assim, mal e porcamente, sabe? Tinha uma namorada que botava o meu nome nos trabalhos, aí eu tirava 4, a prova era verdadeira ou falsa, eu botava tudo verdadeiro, acertava pelo menos uma e passei com média 5. Eu sou esse cara. Mas eu de verdade amo a igreja. Gente, eu não estava procurando Deus. Eu era um menino igual a qualquer um outro nas favelas do Rio de Janeiro. Que usou droga, que usou crack, que roubou armado. Meus amigos hoje estão presos ou estão drogados. Várias vezes eu ando com a Sara e os meus filhos lá no bairro e eu abraço um cara e minha filha, tipo, quem é esse cara? Tipo assim, um morador de rua. Eu é um amigo do papai que se perdeu pro crack. Mas o Evangelho nos dignifica. O Evangelho faz com que o órfão, o perdido, tenha uma família, cara. Cara, eu tenho uma esposa. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma empresa que é pequena, sabe? Mas assim, eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu era só mais um garoto na favela do Rio de Janeiro, me envolvendo com tráfico, me drogando. Mas o Senhor quis me achar numa viela. Porque eu sou 3ª geração de pastores da minha família. E o meu avô dizia assim, ninguém da minha geração vai se perder, da minha descendência. Eu tenho um pacto com Deus. Eu disse para ele que de mim sairiam homens e mulheres de Deus. E Deus tinha um pacto com meu avô. Só por isso. Entende isso? Nós somos a família de Deus, cara. Você não precisa de mais nada. Você tem tudo. O sangue de Cristo te purificou de todo o pecado. Para que ter vergonha de expor as coisas e ser vulnerável? Para que ter medo? Eu queria te encorajar nesses dias do retiro. E de repente, se você tem uma coisa que está te angustiando, que você não abre para ninguém, talvez você abortou uma criança e nunca falou isso para ninguém. Eu queria te encorajar para procurar uma pessoa e confessar isso, sabe? Para que isso pare de te assolar. Nós somos a família de Deus. No dia mau, nós precisamos de alguém que nos lembre. Tragada foi a morte, André. Nós estamos aguardando o dia do nosso Senhor. Você não vai ficar para trás. Não é uma depressão, não é um esgotamento. Nada te separará do amor do Senhor. Nem morte, nem doença, nem altura, nem profundidade, nem largura, sabe? Se você descer até o mais profundo abismo, ali o Senhor está. Se você subir, não existe um lugar que Deus não te encontre. Que Deus não me encontre. Nós precisamos, e eu realmente vou fechar agora,
cultivar boas amizades na jornada cristã. Sabe, Davi e Jonas, tamanha era a lealdade que eles tinham um com o outro. Se você ler 1 Samuel 18, do 1 ao 4, olha só. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi, com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Eu estou lendo 1 Samuel 18, agora é o 3. Jonatas fez um juramento de amizade a Davi. Eu tenho orado isso ao Senhor. Eu quero encontrar homens de Deus, que eu faça juramentos para eles, sabe? E eles façam para mim. O que é meu é seu, meu irmão. O que é seu é meu. Nós vamos cumprir a jornada que nos foi proposta. Sabe? Porquanto tornara seu melhor amigo, Jonatas tirou o manto e vestia-o e deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco, ou seja, tudo que ele tinha, ele deu. A Bíblia fala sobre amizade. Se você ler Provérbios 17, o amigo ama em todo tempo e um irmão na adversidade. Provérbios 18, 24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que irmão. Entende como a amizade é bíblico e importante? E a gente está perdendo muita coisa, porque parece que a gente só quer viver o teatro da religião evangélica. Que o Senhor nos perdoe, porque a gente está perdendo a melhor parte. É muito bom quando você está nessa jornada da aflição e você ter alguém para você dizer: cara, eu estou com minha fé adoecida. E essa pessoa, ela te ama. E ela não diz: mas você tem que ficar bem. Você sabe que tem que ficar bem. Mas às vezes você não consegue. O Evangelho não é para super-homens. O Evangelho é para gente fraca. Um dos livros que eu mais gosto é Plantar Igreja é para gente fraca. A gente não pode esquecer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é na nossa força. Pare de querer ser forte, irmão. Você vai arrebentar, cara. É bom ser fraco. Isso foi uma das coisas mais preciosas que a minha esposa me ensinou. Gente, eu sou um favelado, brigão. Eu gosto de brigar, cara. Faço jiu-jitsu por causa que eu gosto de brigar. E ali pode. E quando aconteceu algumas coisas, eu queria peitar todo mundo, eu queria brigar com todo mundo. E a Sara virou para mim e falou assim: você precisa aprender a ser trouxa. Eu, como assim, cara? Tá doida? Você precisa aprender que Deus tem inimigos. Você não tem direito de ter inimigos. Você não pode odiar irmãos. Você precisa perdoar 70 vezes 7. Se ela não convivesse comigo e não soubesse a verdade que está aqui dentro, eu não teria ela para me puxar da escuridão e da treva. Eu poderia ter entrado em amargura. Só que eu te pergunto, quem faz isso na sua vida? Quem é o seu amigo que te conhece ao ponto de você chegar no culto e ele saber: essa semana você se masturbou, né? Não, claro que fez. Olha o seu semblante abatido. Cara, eu falo assim mesmo. Me desculpa se te ofende. Porque é a real.
o real. E a gente precisa ser verdadeiro. Com quem você abre o seu coração, irmão? Com quem você é real? A Bíblia vai dizer, de repente você está resistindo à minha fala, nossa, esse cara é doido, carioca é meio doido assim mesmo, mas a Bíblia vai dizer que se você diz que não peca, você é um mentiroso. E eu preciso te dizer, quem conhece os pecados que você está perdendo? Quem? Quem é o seu amigo a esse ponto? Quem é o seu irmão que te livra do vale da sombra da morte no dia mau? Quem? Quem? Se você não tem, procure alguém. Utilize sábado e domingo e busque uma pessoa e fale: cara, quero ser um irmão de aliança com você. Eu quero me abrir para você a partir de hoje. Eu te autorizo a tocar na minha vida, sabe? Eu te autorizo a me repreender quando você vê que eu não estou bem. Eu te autorizo a me amar, porque no amor existe exortação. Eu não quero mais viver um evangelho fake, porque eu preciso gozar da plenitude do evangelho. Vou finalizar com esse versículo. Provérbios 27, 9. O perfume e o incenso alegram o coração. Assim, a doçura do amigo sincero advém do seu conselho. Deus se importa com a amizade. Que nós sejamos bons amigos. Que nós façamos bons amigos e irmãos, sabe? Porque a igreja é composta por amigos mais chegados que irmãos. Amizades verdadeiras nos livra da morte e nos suporta nas estações ruins. Eu tenho experimentado isso e tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso ter alguém para me amar no dia que nem eu consigo me amar. Eu espero profundamente que eu tenha conseguido e o Espírito Santo tenha me ajudado a compartilhar com você o desespero do meu coração com isso, sabe? Porque eu tô cansado de ver gente quebrada, cara. Tô cansado de conhecer gente que se doou demais, sabe? E hoje tá sozinho, sem amigos. Lembrando, um dos piores momentos da minha vida, quando eu achei que eu ia ter algumas pessoas do meu lado, elas não estavam lá. E eu tinha que estar bem, para pastorear, para discipular. Mas não tem que ser assim. Acredite, não tem que ser assim. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Curve seus olhos, sabe? Comece você e Deus, sendo sincero. Eu queria te encorajar para, sabe, aquelas dúvidas, aquele medo, aquelas orações que você não tem coragem de fazer. Confie no amor de Deus ao ponto de que Ele não vai te rejeitar. O sangue de Cristo é a tua segurança e a minha, meu irmão. Deus não precisa que você esteja bem sempre. Deus confia no sangue de Cristo, não é na sua sanidade mental. Deus não precisa que você esteja com o seu mindset preparado. Deus precisa de um coração contrito e quebrantado. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia é Isaías 57:15. O alto e o sublime prometeu que habitaria com contrito e quebrantado de espírito. Eu e a Sara, a gente fala para Jojo uma coisa, para nossa filha. Você não precisa
tirar 10 na escola em tudo. Você precisa dar o seu máximo. Se o seu máximo for 7, tá bom. Se o seu máximo for 6, tá bom. Vamos trabalhar para melhorar. Mas uma coisa, minha filha, eu peço ao Senhor que você nunca deixe de ter um coração contrito e quebrantado. Porque essa é a única garantia que você tem, que Deus não vai te resistir. Porque Ele não resiste uma pessoa quebrantada diante dEle, dizendo: "Ser propício a mim, Senhor. Eu não tenho força, eu não acredito no seu amor, eu fui abusado, eu vivi histórico de abandono. Como acreditar num Deus que eu não conheço, que eu não vejo? As pessoas que eu vi me marcaram, meu pai me deixou, minha mãe me deixou." Eu não estou querendo fazer um discurso apelativo para você chorar, de verdade, não estou. Mas eu quero muito que você se renda ao Espírito Santo e peça que Ele te toque. E que você confie no amor de Deus ao ponto de não ter medo de ser vulnerável, de não ter medo de tirar a capa, de não ter medo de mostrar: "Irmãos da Imagodei, esse é o verdadeiro André. Eu preciso que vocês me amem, me suportem e me ajudem a chegar no dia do Senhor. Não me abandonem, porque Deus nos criou